Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse, eu acredito que seja a última resenha desse Halloween. Tá pra sair um vlog, que eu acho que é amanhã. Daí eu acho que termina mesmo o mês do Halloween. Então, assim, muito obrigada pra quem assistiu, pra quem comentou bastante, pra quem disse lá no Instagram que tava muito legal, todo mundo que participou. É muito importante pra mim esse feedback de vocês, tá? E só pra encerrar então esse mês de Halloween, eu não ia trazer esse vídeo em formato de resenha, né? Só pra ele, eu ia acabar falando no vlog seguinte. Mas eu decidi fazer para deixar registrado aqui para vocês, vai que vocês se interessam e tenham um livro aí em casa, né? Porque esse livro é o Do Fundo dos Seus Olhos, do Dean Koontz. E eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Comentei com vocês que eu quero ler mais livros desse autor. Eu acho que eu li uns 6 ou 7 livros dele até agora. E pela dificuldade um pouco de achar mesmo os livros físicos, eu não lia nunca, né? Só que daí eu pensei assim, eu não vou ficar esperando a oportunidade de comprar, eu não tô comprando tanto livro físico mais, né? Eu tô lendo mais em e-book mesmo. E quando surge alguma oportunidade, alguma promoção, eu acabo comprando, mas eu praticamente não estou comprando mais livros. Então, eu vou ler em e-book mesmo, porque se for assim eu nunca vou ler, né? E aí eu baixei no meu Kindle. E esse livro tem a edição em português, publicado pela Record. Eu acho que é uma capa que eu não achei bonita, não gostei muito. Não gostei muito não, assim, eu achei horrível a capa. E eu acho que merecia uma capa muito mais bonita, porque é um livro muito bonito, um livro muito interessante. Eu acho que merecia uma caprichada, uma relançada, mas eu acredito que não seja de interesse da editora republicar os livros do Kuntz. Eu não vejo possibilidade, gente, infelizmente. Mas para quem tiver interesse, esse livro você encontra em sebos online, tá? Na Amazon eu não achei. E ele tem ali cerca de 650 páginas, é um livro grande. Mas do que se trata esse livro, né? O que esperar dele? Vai ser um vídeo sem spoilers também, tá bom? Então, gente, do fundo dos seus olhos, ele é um suspense. Vamos dizer assim, ele tem uma pitadinha de terror, mas é um suspense psicológico, mas ele também é mais para metafísico. E ele é uma coisa, tem uma pegada bem espiritual também. Então eu vou falando para vocês como que tá a narrativa dele, o que que vocês vão encontrar nesse livro e se vai agradar vocês ou não, porque eu acho que não é do gosto de todo mundo. Vamos então pelo comecinho da história, aí eu vou desenvolvendo o assunto com vocês, tá? Aqui a gente vai conhecer primeiro, que é muito importante, o início desse livro. A gente vai conhecer o personagem que se chama Caim Jr. E ele tá ali com a esposa dele. Aparentemente, assim, no começo, quando você olha, né, você tá conhecendo o personagem, você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. E aí, ele simplesmente começa a ter uns pensamentos estranhos, pensamentos ruins, estranhos, e ele do nada, ele mata a esposa, ele joga ela de cima do quinto andar. Do nada, simplesmente porque ele quis e porque deu vontade e ele cedeu ao impulso, gente, simplesmente por isso. E ele conta pra gente, porque ele vai falando ali, né? Então, ele é o personagem psicopata e narcisista. E como todo narcisista, ele é extremamente egocêntrico, muito cruel e ele é muito bizarro, porque assim, a esposa dele, né, a Noemi, foi uma esposa muito boa, eles tinham mais ou menos 1 ano e pouco de casamento, e ela era muito companheira, muito amável, uma pessoa muito boa, uma esposa, uma mulher muito boa pra ele. E ela amava muito ele e vice-versa. Amava, né, entre aspas. E aí ele cede a esse impulso tenebroso do nada, gente. E aí ele é tão louco, mas tão louco, né, e narcisista como ele começa a justificar as ações dele, tira coisas que não existem, que só existem na cabeça dele. Por exemplo, eles estão comendo um saquinho ali de damasco.
é o mesmo saquinho, né? Então eles estão partilhando ali do mesmo alimento. Quando ele atira lá de cima e começa a observar, ele descreve a beleza do rosto dela. Eu achei que ela ia estar toda estraçalhada, mas não tá. Aquela bizarrice, que é uma cena longa, né? E ali do crime, um pouco depois também. Então, pra gente ter noção do mal que o personagem é. Por isso a cena é longa ali, né? Até um pouco depois do crime. E então eles compartilham o mesmo saquinho de damasco e ele começa a falar assim: ah, ela era boa, ela era isso, era aquilo, né? Que de fato ela era. Ai, só que quando ele comete o crime e a polícia chega, ele começa a passar mal, ele vomita muita bile, sabe? E eles não sabem muito bem por que ele tá passando mal, eles não desconfiam logo de cara. Eles levam lá pro hospital pra fazer exame e tal, e eles ficam meio assim, por que ele tá vomitando tanto? Né? Vão fazer alguns exames, tem um pouco de sangue na bile ele também, mas ele passa mal com aquela situação toda que ele criou. E ele fala, ele começa a falar, ela deve ter me envenenado. Ah, então, tá vendo? Então, ela não me amava como eu esperava, porque a pessoa que ama alguém não dá veneno. Então, ela mereceu morrer porque ela era isso e aquilo. O cara é completamente louco. E esse personagem dele é tão bizarro porque ele faz as coisas e ele, ao livro todo, ele lidando com as atitudes dele, com as coisas que ele faz e com a culpa o tempo todo. Então a gente também tem acesso aos pensamentos dele. É ele falando ali. Então ele cria desculpas, ele cria motivações, né? Ele se justifica e inventa coisa que não existe, que é só da cabeça dele. E também ele lidar com a culpa que é muito grande. É muito doido. E aí, guardem isso, que esse é um começo do livro muito importante. E aí, a gente vai para o outro lado da história, onde o nosso protagonista, que é o Bart, o Bartolomeu, ele já começa ali no dia do nascimento dele, que foi uma situação trágica, num acidente, onde o pai dele faleceu no local, né? E deu a entender ali que o pai dele era uma pessoa muito boa, sabe? E os pais se amavam, então eles estavam esperando, né, a criança nascer. Tem esse acidente e ele nasce nessas circunstâncias trágicas. O lance do livro é o seguinte: nesse mesmo momento em que o Bart não, em que o Júnior ele comete esse crime, e é o surgimento do mal ali real. Nesse mesmo momento do surgimento do mal, da criação do mal, é onde o Bart nasce. Então, meio que esse momento exato ali de dois acontecimentos extremos, um é o nascimento do mal e o outro é a representação do bem e do milagre, porque o nascimento do Bart foi um milagre, a sobrevivência dele, ele é um milagre em si, a gente vai percebendo ao longo da história. Ali existe uma conexão cósmica de verdade que vai além, assim, é algo espiritual ali entre os dois. E aí a gente vai conhecendo, né, o Bart, que aos 3 anos de idade ele tem um câncer, uma doença muito séria, e ele fica cego. É uma coisa bem dramática, né, essa parte ele toda da vida dele. E ele vai crescendo com isso, uma mãe muito amorosa também. E ele vai crescendo nessas circunstâncias e ele vai aprendendo a sobreviver sem a visão física. Só que ele tem um dom, porque ele é o que dá nome ao título do livro. Ele não precisa da visão física, ele vai aprendendo e ele começa a observar coisas que vão além. Como se dá, né, o título ao livro, do fundo dos seus olhos, ou dependendo da tradução, ao lado dos seus olhos, alguma coisa assim. E ele não precisa mesmo ali dos olhos em si, e ele tem um dom. Ele tem um dom de perceber que nós vivemos em múltiplas dimensões. E ele começa a perceber isso e as conexões. Então, o Kuntz, ele cria uma história onde as pessoas vivem em múltiplas dimensões,
E uma ação de uma pessoa, ela se ramifica, podendo gerar ali várias outras consequências e ações e conexões. Tem um lance também de conexões de alma, né? Esse livro ele mostra pra gente que nada é por acaso, todo mundo é conectado, todas as almas são conectadas e todo mundo tem um propósito. É algo cósmico mesmo, é além, né? É espiritual. Então, o Bart começa, em determinado momento, ele começa a acreditar mesmo que tudo aquilo que acontece com ele tem a ver com o Bartolomeu. E ele começa então uma perseguição implacável para matar o Bartolomeu, que na verdade já está esperando por ele, porque ele tem uma percepção e noção das coisas muito grande, então ele sabe. E aí o livro ele é muito interessante, porque qual que é a mensagem dele principal? Guardem isso. Você tem ali a representação mesmo ali do mal versus o bem. E o que, que o Kuntz quer mostrar pra gente? Que o mal, você não precisa fazer nada contra ele. Você não precisa usar violência, nada. Porque o mal em si, ele se destrói sozinho. Que é o que acontece com o Júnior. Ele também é autodestrutivo. Então não é que o universo pune o mal, pune o Júnior. Ele mesmo, em consequências das suas ações, é quem vai se destruir. Você não precisa fazer nada. Ele mostra também aqui, né, como por mais que a vida seja muito dura, muito triste, pesada em algumas fases da vida do Bart, é como se o bem sempre fizesse um esforço para retornar para ele, por mais que a vida dele seja dura em determinados momentos ali, né, de sofrimento ali que ele passa. É como se o bem retornasse para ele. E ele, enquanto o Júnior representa tudo aquilo que é destrutivo, que é ruim, que é do mal, o Bart, ele é exatamente o contrário. Ele representa o bem, aquilo que é puro, e mas posso dizer para vocês, aquilo que é luz, né? Aquela coisa de luz e trevas. Então, e ele é uma criança, sempre foi uma criança muito iluminada, mais madura do que a maioria das outras pessoas. Ele, enquanto um é só tudo que é podridão e tudo que é de ruim, o outro é a representação do bem e do milagre em si. O Bart é a representação do milagre nessa história. A maior mensagem do livro é essa, né? Que você não precisa fazer nada, usar de agressividade, tudo aquilo que o mal faz, você não precisa, porque ele vai se destruir sozinho, não é nem o universo. E aí, a gente vai ter outras personagens também, a gente vai ter a Angel, que ela também é uma criança que tem ali uma percepção diferente. Ela é uma criança também diferente, assim como o Bart. Ela é muito boa, ela é muito pura também. A gente tem a mãe dela, também que é uma pessoa muito boa. E eles acabam se conhecendo ali e tal. Então esses dois, ela também é como se fosse um contraponto do Júnior, ela é o completo oposto dele. Ele também fala, né, ele passa a mensagem pra gente, no caso quando a Angel e a mãe encontram com o Bart, aquela história, não sei se vocês já ouviram falar, que as almas boas, elas têm uma tendência a se reencontrar, né, e se agrupar ali com outras pessoas de almas boas também. Isso seria uma tendência natural mesmo do universo. Então, eles acabam se reencontrando porque eles são almas boas, semelhantes e muito boas, muito puras. Então, basicamente, o que eu posso falar pra vocês, gente, é isso, tá? É um livro sobre a narrativa dele. Ele tem uma narrativa mais lenta, mais contemplativa. Muito mais contemplativa, então você não pode ter pressa. Ele vai bem profundamente nos personagens, não é um livro raso, sabe? Então é um livro longo, quase 700 páginas.
Então, e também tem essa questão, ele vai bem mais pro lado espiritual da coisa, uma coisa bem mais metafísica mesmo. Se você tá procurando uma narrativa mais tradicional, um livro de suspense e mistério mais tradicional, pode ser que não te agrade tanto. Então você tem que ter um pouco mais a mente aberta, tá bom? Gente, eu acho que era isso que eu queria falar sobre o livro, essa é a mensagem principal. Ela tem toda uma mensagem, né, de vida e espiritualidade e tudo mais. Eu acho que tem um público certo e um público que talvez queira uma coisa mais tradicional ali, né? Mas eu acho que é isso que eu posso falar pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Prometo trazer mais livros do Dincudos para vocês. Se for um livro de fácil acesso ou um livro que não acha mais, eu sempre vou falar no começo do vídeo, tá? Porque às vezes é difícil achar o livro, a gente acha que não compensa trazer pro canal. Por que eu vou trazer pro canal se as pessoas não têm como comprar? Mas às vezes as pessoas querem ouvir uma história diferente, sabe? Por isso que eu acabo trazendo, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por todo mundo que comentou aqui no Halloween e que participou. Foram muitos comentários. O canal ele deu uma crescida boa, tá bom? Então eu agradeço muito vocês também. Deu trabalho? Deu. Mas valeu super a pena. Eu vou fazer mais um vídeo de encerramento sobre todos os livros que eu li no Halloween, tá bom? Caso você tenha perdido alguma coisa, aí você pode voltar e assistir, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.